Bom, aí correção da atividade matemática, a segunda atividade postada, que tem a ver com trigonometria no triângulo retângulo, né? Deixa eu acrescentar aqui. No triângulo retângulo. Bom, aí temos aqui a primeira questão, a questão 1, que diz, que pede para calcular o seno, o cosseno e a tangente do ângulo beta, né? O ângulo beta tá aqui, se localiza aqui. E aí aqui a medida é 12 centímetros, a medida aqui é 8 centímetros, e aqui não tem, por isso que eu vou chamar de x. Aí, gente, lembrando das relações trigonométricas, eu lembro que o seno, no caso aqui do ângulo beta, será cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno será cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. E aí eu tenho aqui, ó, o 12, a minha hipotenusa. O 8 ajuda a formar o ângulo reto, o ângulo beta, então o cateto adjacente. E o x está do outro lado do ângulo beta, é o cateto oposto. Eu não tenho o valor do cateto oposto, então eu não posso calcular meu seno nem a tangente, né? Então, primeiro eu vou ter que descobrir quanto é que vale esse x, pelo teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, né? Lembram? Então, a minha hipotenusa é 12, 12 ao quadrado, igual a x ao quadrado, mais 8 ao quadrado. 12 ao quadrado são 12 vezes 12, 144. X ao quadrado mais 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Vou trocar os dois membros, porque ninguém troca de sinal. Daí eu vou ter que x ao quadrado é igual a 144. Desculpa. X isso mesmo, 144. E vou levar o 64 para lá, ó, vai negativo, vai menos. Então, eu tenho que x ao quadrado vai ser igual a 80, né? 144 menos 64 são 80. Então, x é igual a raiz quadrada de 80, porque o 2 passa em forma de expoente, ou passa em forma de raiz quadrada. Daí, nós vamos procurar a raiz aproximada do 80. Como? Fatorando ou decompondo, né? Ó, 80 é par, dá para fatorar ou decompor por 2, dá 40. Por 2 dá 20. Por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Daí eu vou colocar de 2 em 2, né? Ó. Então, x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 5. Como o 5 está sozinho, o expoente dele é 1. Não precisa colocar. Daí, o que acontece? Ó, cancela, aí o 2 sai para fora. Cancela, o outro 2 vai para fora, 2 vezes 2. E o 5, como o expoente dele é 1 e 1 não cancela com isso da raiz que é 2, ele permanece. Então, x vai ser igual a 4, ó, aqui multiplicando, raiz de 5. Pronto, esse é o valor do cateto oposto. Aqui, ó, 4 raiz de 5, 4 raiz de 5. Pronto. Agora sim, nós podemos calcular o seno, o cosseno e a tangente, né? Vamos calcular aqui o seno. Cateto oposto, 4 raiz de 5. Sobre a hipotenusa, que é 12. Posso simplificar tudo que está fora da raiz. Então, 4 e 12 eu poderia simplificar por 4, por 3. Mas eu vou simplificar logo por 4, porque eu observo que dá logo por 4. Por 2 ou por 3, que eu quis dizer, né? Mas dá logo assim por 4. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes raiz de 5 é raiz de 5. E 12 dividido por 4 são 3, ó. Tá aqui, essa é a minha resposta. Meu seno. Cosseno, cateto adjacente 8, sobre a hipotenusa 12. Aqui dá para simplificar logo por 4 também, ó. Então, 8 dividido por 4 são 2, e 12 dividido por 4 são 3, ó. 2 terços. E, finalmente, a tangente, eu vou ter cateto oposto, 4 raiz de 5, sobre cateto adjacente 8. De novo, ó, o 4 e o 8, eu vou baixar aqui só um pouquinho. Pronto, 4 raiz de 5, 8. Eu posso simplificar o 4 e o 8 por 4, ó. Vou fazer bem aqui, colocar bem aqui por 4.
Então, 4 dividido por 4 dá 1, 1 vezes raiz de 5 é a própria raiz de 5, e 8 dividido por 4 são 2. Pronto. Daí eu encontro o valor do seno, cosseno e tangente, ok? Bom, gente, aqui a questão 2 diz assim, tem aqui o triângulo retângulo e diz, sabendo que no triângulo retângulo ABC o seno de alfa é igual a 1/2 e AB é 5 raiz de 3 centímetros, letra A, calcule o cosseno do ângulo alfa. Então, primeiro nós vamos calcular o cosseno desse ângulo alfa, sabendo que a gente só tem simplesmente aqui a medida do cateto adjacente, ó. Não temos mais nada, mas temos o valor do seno. Então, nós vamos usar aquela fórmula assim, cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa é igual a 1. Cosseno ao quadrado de alfa eu não sei quanto é, mas o seno ao quadrado de alfa é 1/2. Como é ao quadrado, vai ficar 1/2 ao quadrado, igual a 1. Então, cosseno ao quadrado de alfa vai ser igual a 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2, 4, né? Dá 1/4, igual a 1. Continuando, eu tenho que o cosseno ao quadrado de alfa vai ser igual. Aqui eu vou levar 1/4 para lá. Então, eu repito 1 e vai menos 1/4. Daí, aqui a gente pode tirar o MMC, ou então procurar frações equivalentes, ou fazer o método da borboleta. Fazer o da borboleta, ó. 1 vezes 4, 4, menos, aqui embaixo tem 1, né, ó. Então, 1 vezes 1 dá 1, e aqui eu multiplico os denominadores. 1 vezes 4 são 4. Então, 4 menos 1 são 3, repete o 4. Então, cosseno ao quadrado de alfa vai ser igual, vou levar logo esse expoente 2 em forma de raiz quadrada, ó. Pronto, ó, o expoente 2 passou em forma de raiz quadrada. Então, o cosseno de alfa vai ser igual. A raiz de 3 não existe, então permanece dentro da raiz. Já a raiz de 4 existe, é 2. Então, o cosseno de alfa vai ser isso aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2, ó. Bom, corrigindo agora a questão 2, pede para calcular a tangente do ângulo alfa. Eu posso calcular usando o seno e o cosseno. Lembra daquela segunda relação que a tangente de alfa é o seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa? E eu tenho o valor, né? Então, o seno de alfa é 1/2, cosseno de alfa, raiz de 3 sobre 2. Lembra? Eu já expliquei em vídeos anteriores que chega nesse ponto eu posso cancelar logo. Por quê? Porque a divisão de fração repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, ó. Vou tentar fazer aqui, depois eu apago. Ficaria dessa maneira, ó. Opa, a segunda invertida. Então, aqui, ó, cancelaria logo. Por quê? Porque 2 dividido por 2 dá 1. Não é que cancela e some, é porque 2 dividido por 2 dá 1, né? Então, e 1 vezes 1 é 1, vezes raiz de 3 é raiz de 3. Por isso que a gente cancela logo naquele ponto. Então, ficou 1 sobre raiz de 3. Não pode existir raiz no denominador, então a gente racionaliza, que é multiplicar por uma nova fração formada por essa raiz aqui, ó, em cima e embaixo. Então, eu tenho 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, ou é raiz de 9, ou raiz de 3 ao quadrado. Vou fazer assim, raiz de 3 ao quadrado. A raiz de 3 não existe exata, então permanece dentro da raiz. E aqui, ó, corta, ó. Aí o 3 sai pra fora. Se você colocasse raiz de 9, porque 3 vezes 3 são 9, a raiz quadrada de 9 é 3, né? Daria a mesma coisa, ó. Pronto. Esse é o valor da tangente. Na letra C, pede a medida da hipotenusa. Letra C. Então, nós vamos calcular o valor da hipotenusa. Vamos lá, o que a gente tem? Nós temos o valor do cateto adjacente e a hipotenusa, aqui, ó, vou chamar de x. Quando eu tenho uma relação entre o cateto adjacente e a hipotenusa, eu tenho o cosseno, né? Então, vamos calcular usando a formulazinha do cosseno. Então, vai ficar cosseno de alfa igual
ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. O valor do cosseno de alfa eu tenho, né? Aqui para não misturar. Pronto. Cosseno de alfa eu tenho, que é raiz de 3 sobre 2. Vou pegar aqui o vermelho, que é melhor para escrever. Opa, nosso último. Então, raiz de 3 sobre 2 é igual ao cateto adjacente, que é 5 raiz de 3 sobre a hipotenusa, que é x, é o valor que eu quero encontrar. Multiplicando os meios pelos extremos, eu tenho, ó, raiz de 3 vezes x, raiz de 3x, igual. Aqui eu posso multiplicar o 2 pelo 5. Posso, estão fora da raiz, né? Não são números irracionais, né? São números naturais, reais, né? Então, posso multiplicar. Na verdade, são números... Posso multiplicar. 2 vezes 5, 10. E repete a raiz de 3. Aí, aqui, vai ficar assim. Vou vir pra cá. X, então, vai ser igual a 10 raiz de 3 sobre raiz de 3. Gente, aqui eu poderia fazer aquele processo da racionalização, mas se eu tenho o mesmo valor em cima e o mesmo valor embaixo, se eu dividir vai dar 1. Então, não precisa fazer a racionalização, basta fazer isso aqui, ó. Raiz de 3 dividido por raiz de 3 dá 1, 10 vezes 1 é igual a 10, ó. Então, a minha medida do cateto da hipotenusa é essa, ó, 10. Ok? Certo? Prontinho. Para terminar aí a questão 2, nós temos a letra D, que pede a medida do cateto oposto ao ângulo alfa, né? Então, agora vai ser meu x, né? Vou chamar de x aqui, porque o x, que era a hipotenusa, eu já achei, é 10, né? Que são 10 metros, colocando a unidade de medida. E aqui também eu coloquei a unidade de medida que eu tinha esquecido. Então, o cateto oposto, eu posso calcular pelo seno, né? Poderia pela tangente também, mas eu vou pelo seno. Então, vamos lá. Cateto oposto. Seno de alfa é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. O seno de alfa é 1/2. O cateto oposto eu não sei, eu vou chamar de x. E a hipotenusa eu encontrei, é 10, ó. Então, aqui, multiplicando os meios pelos extremos, eu tenho 2 vezes x, 2x, igual a vezes 10 são 10. Então, x vai ser igual a 10 dividido por 2. X, então, é igual a 5. 5 metros. Prontinho. Respondido. Questão 3 pede para determinar a medida x. E aí aparecem os ângulos notáveis, né? 30, 45 e 60. Então, a gente tem que saber se a gente tem que calcular seno, cosseno, tangente, olhando os dados da questão, né? No caso aqui, eu tenho 26, e 26 é a minha hipotenusa, ó, que é o ângulo oposto ao ângulo reto. O x aqui, no caso, a medida que eu quero encontrar, ele vai ser o cateto adjacente, ó, porque está ajudando a formar, ó, o ângulo de 60 graus, ó. Então, aqui é o meu cateto adjacente, ó. Quando eu tenho uma relação entre cateto adjacente e hipotenusa, eu vou calcular o cosseno. Então, o cosseno de que ângulo? 60 graus. É igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, aqui eu tenho que o cosseno de 60 graus vai ser igual a cateto adjacente x. Na verdade, eu posso colocar logo o valor do cosseno de 60 graus. Lembrando daquela musiquinha, o cosseno de 60 graus, lembrando daquela tabelinha, ó, o cosseno é, no caso, 3, 2, 1, né? Então, o cosseno de 60 graus, se a gente observar, vai ser 1/2, porque o 60 é o terceiro, né, valor. Então, se é 3, 2, 1, então é 1/2. O cateto adjacente é x e a hipotenusa é 26, ó. Então, multiplicando os meios pelos extremos, eu tenho 2x igual a vezes 26, 26. X, então, vai ser igual a 26 dividido por 2. X é igual a 13. Esse aqui está em metro, aqui também será em metros, ó. X é igual a 13 metros, certo? Letra B. O que eu tenho agora?
eu tenho o cateto adjacente, ó, que está ajudando a formar o ângulo de 30 graus, e tenho o cateto oposto, ó, que está do outro lado. Ó. Quando eu tenho uma relação entre cateto oposto e cateto adjacente, eu tenho a tangente. Então, tangente de que ângulo? 30 graus. É igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, fica ó, raiz de 3 sobre 3. Igual ao cateto oposto 16 e o cateto adjacente x. Multiplicando os meios pelos extremos, eu vou ter aqui raiz de 3x igual a 16 vezes 3, 48. X, então, vai ser igual a 48 sobre raiz quadrada de 3. E aí eu tenho que fazer aquele negocinho da racionalização, né? Que é multiplicar por essa raiz aqui em cima e embaixo. Então, eu vou ter que x é igual a 48 raiz de 3 sobre... e 3 vezes 3 dá raiz de 3 ao quadrado, ou raiz de 9. Então, vai ficar 48 raiz de 3 sobre, aqui, ou raiz quadrada de 9 dá 3, ou cancela expoente com isso, né? Dá 3. Pronto. Então, 48 dividido por 3 são 16. 16 raiz de 3. Isso aqui está em centímetro, aqui também é em centímetro. Pronto. E aí fica um espaço muito pequenininho para eu calcular, mas vamos tentar fazer a letra C nesse espaço minúsculo. Aqui eu tenho a hipotenusa, ó, 22, né, oposto ao ângulo reto. E eu tenho x, o cateto oposto, ó. Então, eu tenho seno. Aí, no caso, seno de 45 graus, que é igual cateto oposto aqui, ó, sobre a hipotenusa. Seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, que é igual ao cateto oposto x sobre a hipotenusa, que são 22. Aqui vai ficar 2x igual a 22 raiz de 2. E aí tem que dividir, né? Então, assim, eu vou apertar bem aqui. Vai ficar um pouquinho apertado esse cálculo, mas vai dar certo. Então, gente, o espaço ficou um pouquinho pequeno, mas o cálculo dessa questão é pequeno. Fica assim. Então, vai ficar, ó, seno de 45 graus igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, vai ficar aqui, ó, fazer isso aqui. Na sala eu fazia, né? Vai dar certo. Raiz de 2 sobre 2 igual ao COx sobre a hipotenusa 22. Então, aqui vai ficar 2x igual a 22 raiz de 2. X, então, é igual a 22 raiz de 2 sobre 2. X, então, vai ser igual a 11 raiz de 2 centímetros, né? Ó, a unidade de medida. Pronto, ficou espremidinho, mas dá pra entender, né, gente? A letra D tem essa figura, esse quadrilátero, né? Então, eu preciso encontrar essa medida aqui, x. E aí, eu preciso de dois valores, né? Um x e pelo menos um outro valor para poder calcular, né? O seno, cosseno ou a tangente encontrar o valor do x. Então, eu vou ter que começar por esse triângulo aqui. E vou chamar esse lado de y. Porque esse lado aqui, esse segmento reto, é comum aos dois triângulos, né? Então, se eu encontrar y, eu posso encontrar x. Gente, lembrando, não coloquei a tabela do 30, 45, 60, mas vocês podem dar uma olhada no outro vídeo que eu fiz, que eu explico como é que faz a tabelinha, viu? Do 30, 45, 60, tá bom? Então, vamos começar aqui. O y, ele está oposto ao ângulo de 60 graus, com o cateto oposto. O 18 está oposto ao ângulo reto, então é hipotenusa. Quando eu tenho uma relação entre cateto oposto e hipotenusa, eu tenho seno. Seno de 60 graus, que é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de 60 graus é aquele, ó, se eu for na musiquinha, seno é 1, 2, 3, tudo sobre 2, raiz no 2, raiz no 3. Então, é raiz quadrada de 3 sobre 2, igual ao cosseno, que é y, e a hipotenusa, que é 18.
Multiplicando os meios pelos extremos, eu vou ter, ó, 2y igual a 18 raiz de 3. Y, então, igual a 18 raiz de 3 sobre 2, porque o 2 passa dividindo. Então, vai dar 9. 9 raiz de 3. Esse é o valor do meu y. Pronto. Sabendo esse valorzinho aqui, eu consigo, né, calcular agora o x. Agora temos que ver esse 9 raiz de 3, ele é o que em relação ao 30 graus, né? Vamos observar bem aqui. Aqui deu 9 raiz de 3, ó. Pronto. E esse ladinho, ó, ele tá oposto, em relação a esse triângulo, tá oposto ao ângulo reto. Então, aqui é a hipotenusa, ó. E o x tá ajudando a formar o ângulo, né? O ângulo 30 graus. Então, o cateto está adjacente, né? Então, quando eu tenho uma relação entre cateto adjacente e hipotenusa, eu vou calcular o cosseno. Cosseno agora de que ângulo? 30, né? 30 graus. É igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cosseno de 30 graus é, se eu me lembrar da musiquinha, ó, o cosseno é 3, 2, 1. Como 30 graus é o primeiro, então vai ser raiz de 3 sobre 2. Igual cateto adjacente, x sobre a hipotenusa, 9 raiz de 3. Pronto. Multiplicando os meios pelos extremos, eu vou ter 2x igual... Aqui, gente, eu vou repetir o 9, porque só tem ele fora da raiz. Agora, esses dois valores aqui, eu posso juntar numa só raiz e multiplicá-los, porque o índice é o mesmo, ó. Então, eu posso fazer isso, ó, porque todos os dois estão dentro da raiz. Eu não poderia fazer quando eu estava fora da raiz e outro dentro da raiz, esse não posso multiplicar. Mas nesse caso eu posso. Então, 2x vai ser igual a 9, raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 dá 3. Então, aqui eu faço aparecer um sinalzinho de vezes. E aí, então, 2x vai ser igual a 27, que x, então, é igual a 27 sobre 2. Dá 13,5, mas é melhor deixar em formato de fração mesmo, tá bom? Então, essa é a resposta da letra D, certo? Bom, aqui na questão 4, pede para calcular a medida do ângulo, né? Então, o ângulo, vamos chamar aqui de alfa, né? Na letra A é esse aqui, ó. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho que o 18 é o cateto oposto e o 36 é a hipotenusa. Então, o que eu vou calcular aqui? Eu vou calcular o seno, né? Quando eu tenho uma relação de cateto oposto com hipotenusa, eu tenho o seno. Então, seno de alfa vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, que o seno do ângulo alvo vai ser igual a 18 sobre 36. Gente, aqui dá para simplificar logo por 18, vou fazer logo direto. Poderia ir fazendo por 2, por 3, né, por 6, mas eu vou fazer logo direto. Então, 18 dividido por 18 dá 1, 36 dividido por 18 dá 2. Pronto. Seno de alfa é 1 meio. Aí, eu vou me lembrar lá dos ângulos notáveis. Qual é o ângulo que tem um seno igual a 1 meio? Eu me lembro da musiquinha. Seno é 1, 2, 3, tudo sobre 2. Raiz no 2, raiz no 3. Então, é 30 graus, né? Então, eu tenho que seno de 30 graus é igual a 1 meio. Portanto, alfa é igual a 30 graus. Essa é a minha resposta da letra A. Vamos fazer a B agora. O ângulo é aqui em cima. Vamos chamar de alfa também, né? Tudo alfa. Pronto. Então, eu tenho aqui, ó, que 30 é o cateto oposto, tá do outro lado, ó. E o 10 raiz de 3 é o cateto adjacente, ó, tá ajudando a formar o ângulo, ó. Quando eu tenho essa relação, eu tenho uma tangente, ó. Tangente de alfa vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente de alfa vai ser igual cateto oposto 30 e o cateto adjacente 10. 10 raiz de 3. Aí aqui eu tenho o seguinte, eu vou ter que usar o espaço da letra C, não tem nada. Então eu tenho tangente de alfa igual a... Aqui eu posso cancelar, ó, fica 3, né, sobre 1.
E esse 1 não precisa, fica 1 vezes raiz de 3, só raiz de 3. Então aqui eu vou racionalizar, ó, porque não existe raiz no denominador. Então a tangente de alfa vai ser igual a 3 raiz de 3 sobre raiz de 3 ao quadrado. Lembra aí? Cancela, cancela. Então eu tenho 3 raiz de 3 sobre 3. E 3 dividido por 3 é 1, então vai dar igual a raiz de 3, ou seja... E aí vamos lembrar, a tangente que dá a raiz de 3 qual é? Eu me lembro da musiquinha, tangente é raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, então é 60. Então a tangente de 60 graus é igual a raiz quadrada de 3, portanto, meu alfa é igual a 60 graus, ó. Ok? E aí eu vou fazer a letra C, vou apagar para fazer a letra C, né? Aqui, gente, para concluir a questão 4, eu tenho essa figura. E o ângulo alfa fica aqui, ó. O ângulo que eu vou chamar de alfa. Então, fica aqui, alfa. Aqui eu tenho, ó, que esse aqui é o cateto adjacente, tá ajudando a formar o ângulo, né? Opa, esse aqui é o cateto adjacente, está ajudando a formar o ângulo, ó. E esse lado aqui, como está oposto ao ângulo reto, ó, é a hipotenusa. Tem que ter cuidado com esses triângulos que estão meio tortos, né? Mas eu visualizo logo a hipotenusa, aí eu olho para o lado oposto a esse. Aí ele é esse, ó, então que é o ângulo reto. E aí eu percebi que são os dois catetos, não? Né? O que ajudam a formar o ângulo reto, né? Então esse é o adjacente, porque está do lado do ângulo alfa, e esse é o oposto, só que nós não vamos usar o oposto. Quando eu tenho uma relação entre cateto adjacente e hipotenusa, eu vou calcular o cosseno de alfa. Então, cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de alfa, eu não sei quem é. Cateto adjacente é o 28. E a hipotenusa é 28 raiz de 2. Aqui, eu posso dividir, ó. 28 dividido por 22. Por 28 vai dar 1. E embaixo vai dar 1 vezes raiz de 2, ou seja, só raiz de 2. Então, eu tenho que racionalizar, ó. Porque não existe raiz no denominador, né? Então, eu repito essa raiz em cima e embaixo, multiplicando com a fração anterior. Então, 1 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 2. E a raiz de 2, ou fica a raiz de 2 ao quadrado, aí você cancela com o expoente, então raiz de 4. Vou colocar a raiz de 2 ao quadrado, acho melhor fazer assim. Cancela, cancela. Fica cosseno de alfa igual a raiz de 2 sobre 2. Porque se desse 4, ó, a raiz de 4 é 2, né? Aí vamos lembrar. O cosseno que dá... Que valor é? Eu lembrei, o cosseno é 3, 2, 1. Na verdade, o seno e o cosseno do 45 graus vão dar a mesma coisa, né? Raiz de 2 sobre 2. Então, aqui eu já sei que é o cosseno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Portanto, alfa é 45 graus. Prontinho. E aí, para terminar essa atividade, vamos concluir logo a correção da quinta. Eu vou ler aqui a questão. Diz assim: para medir a largura de um rio, um engenheiro utilizou como referência 2 estacas. Tá? Aqui tem uma estaca e aqui tem outra, ó, né? E o rio está por aqui assim, que é o rio. Que fincou em uma das margens do rio e uma pedra localizada aqui está a pedra, ó, na margem oposta, conforme o esquema. Qual é aproximadamente a largura do rio? Gente, a largura do rio é isso aqui, ó. Então, essa parte aqui que eu queria saber, que eu vou chamar de X. Então, o que nós temos aqui? E as 2 estacas são essa distância, né? Então, eu tenho aqui, ó, o cateto oposto ao ângulo, né? E eu tenho, ó, um cateto, ó, que está ajudando a formar o ângulo, então o cateto adjacente. Então, eu vou calcular através da tangente. A tangente de 60 graus, que é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vamos lembrar a musiquinha. A tangente é raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, a tangente de 60 é raiz de 3. O cateto oposto será x e o cateto adjacente 4,5. Aqui nós vamos multiplicar os meios pelos extremos. Aqui eu lembro que embaixo de raiz de 3 tem 1. Então, 1 vezes x são x. E aqui eu tenho 4 raiz de 3.
4,5 raiz de 3. Gente, a questão, ela dá o valor em valor decimal, então ela não deixa essa raiz. Então, foi tirada a raiz aproximada do 3. Aí é o seguinte, no livro, pelo resultado, ele multiplicou por 1,73. Eu vou multiplicar só por 1,7. Viu? Vai dar um pouquinho diferente, mas parecido. Então, vamos fazer essa multiplicação aqui. 4,5 vezes 1,7. 7 vezes 5, 35, 3. 7 vezes 4, 28, 3, 31. 1 vezes 5 são 5, 4 vezes 1, 4. Quando eu somo, dá isso aqui, ó. Uma casa decimal, duas, né? Então, eu tenho que a largura do rio é aproximadamente 7,65 metros. O livro, se eu não me engano, dá 7,8. Mas é por conta disso, ele multiplicou por 1,73, viu? Mas tá aí o resultado aproximado, né? Ok, gente? Qualquer dúvida, estou lá no WhatsApp, né? Vocês podem entrar em contato comigo se não entenderem alguma questão, se quiserem reclamar alguma coisa. Beijos e fiquem com Deus.